esta organização. Em terceiro lugar, agradecer aos funcionários da faculdade, docentes e não docentes, que ajudaram, alguns de forma muito ativa, na organização deste dia da faculdade. E, finalmente, um agradecimento aos estudantes da nossa casa, que nos tornam professores e que tornam a nossa faculdade uma faculdade, a nossa casa uma faculdade, com uma palavra muito especial para o Gustavo e para o Guilherme, que nos emprestaram os seus conhecimentos e o seu tempo para permitir esta transmissão em webinar. E um agradecimento. Bom dia a todos. Peço desculpa, estava aqui com um problema entre nós a resolver. Bom dia, Sr. Reitor. Bom dia, senhor. Bom dia. Pronto, era mesmo isto, estes pequenos agradecimentos. O último agradecimento é então para o estudante João Figueiredo, que vai conduzir este webinar. João? Muito bom dia a todos. Foi de facto com uma elevada estima e sentido de responsabilidade que acedi ao convite feito pela professora Marta Rezende para ser o apresentador, digamos, do dia da faculdade. Então, eu gostaria de começar por agradecer a gentileza deste honroso convite, enquanto representante dos estudantes, e cumprimentar assim a mesa de honra. Cumprimentar o excelentíssimo Sr. Reitor da UPorto, o professor Dr. Sousa Pereira, excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina Dentária, o professor Dr. Miguel Pinto, excelentíssima Vice-Reitora para a Cultura da UP, a professora doutora Fátima Vieira, excelentíssimo Diretor do Mestrado Integrado em Medicina Dentária, o professor Dr. César Silva, excelentíssima Diretora do Doutoramento em Medicina Dentária, a professora Maria Helena Fernandes, excelentíssimo Diretor do Mestrado em Reabilitação Oral, o professor Sampaio Fernandes, excelentíssimo representante do Mestrado em Cirurgia Oral, o professor João Braga, excelentíssima Presidente da Comissão do Dia da Faculdade, a professora Cláudia Rodrigues, caros membros do corpo docente e não docente da FMEDUP, caros colegas e estudantes da nossa faculdade. É assim desta forma que passaria então a palavra ao excelentíssimo Diretor da Faculdade da Medicina Dentária da UP, o professor Dr. Miguel Gonçalves Pinto. Muito bom dia a todos. Gostava de formalmente cumprimentar o Sr. Professor António Sousa Pereira e agradecer a presença do nosso reitor e estender os meus cumprimentos a todos os membros da equipe reitoral, colegas diretores de outras unidades orgânicas, aos representantes dos serviços da nossa universidade e restantes autoridades presentes. Saúdo os convidados e amigos da Faculdade de Medicina Dentária, bem como todos os membros da comunidade académica da minha instituição. Naturalmente que, quando planeamos esta comemoração, não poderíamos imaginar que a pandemia nos impediria de vos receber a todos na nossa faculdade para celebrarmos juntos o Dia da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Mas, infelizmente, temos de o fazer à distância
E foi com os nossos recursos e com a preciosa ajuda de alguns que conseguimos com segurança ser a última das faculdades de Medicina Dentária de Portugal a encerrar a atividade letiva clínica e a única a retomar o ensino clínico em todos os anos de pré-graduação e pós-graduação em maio do ano de 2020 e de forma ininterrupta. O retomar da atividade presencial na clínica da faculdade só foi possível, no meu entender, graças à coragem e dedicação dos funcionários da Clínica Pedagógica da Faculdade de Medicina Dentária, exemplarmente coordenados pelo Sr. Paulo Dias e vários docentes com responsabilidade na clínica, e aos nossos estudantes, que, embora receosos e alguns até apavorados ao vestirem os seus equipamentos de proteção individual, tiveram a coragem e lucidez de resistirem ao medo de se contaminarem. Medo, algumas vezes propositadamente e maldosamente instigado, diria eu. Ainda a este propósito, quero realçar o enorme trabalho desenvolvido pelo então Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Dentária, o Tiago Caetano, na rapidíssima e eficaz resposta de reorganização das turmas e horários dos estudantes e também elogiar o comportamento responsável da generalidade dos nossos estudantes e da atual Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Dentária, presidida pelo estudante João Figueiredo. E volto a realçar que todo e o necessário e imprescindível investimento de dezenas de milhares de euros para criar as condições de segurança ao funcionamento da faculdade desde o início da pandemia foram suportados pela Faculdade de Medicina Dentária. Agradeço também aos diretores dos cursos de pós-graduação a colaboração na retoma, desde maio de 2020, da fundamental atividade clínica, permitindo-me realçar a dedicação dos diretores de curso, Sampaio Fernandes, Helena Figueiral, Filipe Coimbra, José Capelas e Jorge Lopes. Desde o início da pandemia, que a faculdade decidiu organizar uma task force específica e decisiva na resposta aos desafios levantados pelo Covid-19, constituído pelos colegas América Afonso, José Alão Freitas e Pedro Gomes, a quem todos muito agradeço. Esta comissão tomou ações que influenciaram desde a forma de circulação e funcionamento da faculdade até à tomada de decisão de iniciarmos em dezembro de 2020 os testes de antigênio rápidos à nossa comunidade académica. E por falar em Task Force, sinto-me obrigado a agradecer e elogiar a preciosa ajuda oferecida à nossa faculdade pelo professor José Castro Lopes, que nunca deixou uma questão ou dúvida por responder, fosse sábado ou domingo, ou de manhã ou de noite. Quero também agradecer a cumplicidade e dedicação do meu Conselho Executivo. Foi um enorme prazer trabalhar com o Reis Campos, o José Capelas, o Pedro Gomes e a Marta Rezende. Agradeço ao meu Conselho de Representantes e, em especial, ao Presidente, professor Mário Jorge Silva, a forte colaboração institucional que sempre me ofereceu e que facilitou o meu trabalho. Noutro plano, recordo a fortíssima ajuda e as preciosas orientações oferecidas em um momento particularmente difícil pela senhora professora Maria de Lourdes Fernandes, permitindo-me voltar a dizer que a faculdade estará para sempre em dúvida com a senhora vice-reitora. E, finalmente, lembro a orientação lúcida, tranquila e sempre amiga do nosso reitor, permitindo-nos, por vezes, desviar o nosso trajeto dos acidentes e ultrapassar dificuldades desconhecidas. E queria apenas deixar mais uma nota. Nestes tempos, a que eu chamo de tempos modernos, a faculdade deverá preparar-se para os objetivos da era digital e verde, que já chegou, e da diminuição dos financiamentos estatais, obrigando à procura de modelos de sustentabilidade através da obtenção de receitas próprias. Nesse sentido, já concluímos a renovação da pré-clínica e da clínica pedagógica. Reabrimos a área clínica das pós-graduações. Ampliamos a oferta formativa, nomeadamente as áreas de subespecialidade, com o novo curso de especialização, de que exemplo, o novo curso de especialização com duração de 3 anos, com 8 estudantes
e propina individual de 7.500 euros. Também concluímos a transição para o novo plano curricular do mestrado integrado, com um novo protocolo de longa duração com o Instituto Abel Salazar para o ensino das unidades curriculares da área da medicina. Importante agradecer ao professor Henrique Ciro de Carvalho todo o incessante apoio manifestado aos nossos estudantes durante este ano letivo. E atrevo-me a dizer que, com a experiência conseguida este ano letivo, estamos preparados para iniciar um novo mestrado com a duração de 1 ano no âmbito da clínica integrada. Na vertente económica, e depois de termos conseguido desde 2015 inverter um longo ciclo de resultados de exploração negativos, conseguimos já regressar ao equilíbrio financeiro perdido em 2020, sendo os resultados de exploração de 2021 já positivos. Facto que foi atestado pelos serviços económico-financeiros da nossa universidade, sendo obrigatório reconhecer mais uma vez publicamente todo o apoio de que sempre beneficiamos dos diferentes serviços partilhados da Universidade do Porto. A nossa faculdade continua a ser procurada pelos melhores estudantes e, com tranquilidade, continuamos a aumentar a nossa visibilidade internacional, como é exemplo o recente interesse do Karolinska Institute para realizar um acordo de mobilidade com a nossa faculdade. E assim, atrevo-me a dizer, neste 32º aniversário da nossa faculdade, parabéns, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor, pelas suas palavras. Na verdade, fiquei agora com a vida um bocadinho mais difícil, que sou eu que tenho que falar a seguir, tenho que me esmerar, não posso ficar muito atrás. Novamente, bom dia a todos. Quero, em nome da FMDUP, cumprimentar não só os membros da mesa de honra, como também aqueles que nos acompanham à distância e lamentar, uma vez mais, o facto de não podermos estar todos juntos fisicamente a celebrar um dos dias com maior tradição e simbolismo da nossa faculdade e, consequentemente, da medicina dentária. No momento em que me foi direcionado este convite para falar um bocadinho neste dia, refleti o que seria para mim ser estudante de medicina dentária. E, na minha perspectiva, ser estudante desta área não é algo muito simples. É termos a capacidade de reproduzir em estruturas milimétricas um elevado detalhe e pormenor, sendo tecnicamente irrepreensível e, ao mesmo tempo, ser cientificamente o mais completo possível dentro das ciências gerais da saúde. Visto desta perspectiva, se calhar é ainda mais difícil do que aquilo que realmente é. Quando a isso nós acrescentamos o privilégio de pertencer à FMDUP e, consequentemente, ao Porto, a exigência e a responsabilidade atingem o seu expoente máximo. Foi aqui, na cidade do Porto, que há 45 anos, em 1976, se iniciou o ensino da medicina dentária em Portugal, ainda que os colegas de Lisboa refiram que foi lá construída a primeira faculdade, foi aqui que se iniciou o primeiro curso e por isso somos, como tradicionalmente acontece em diferentes ramos e atividades, os precursores da medicina dentária em Portugal. Felizmente, e ainda hoje se formam na nossa casa profissionais de excelência, não só para o nosso país, mas como para todo o mundo. Na verdade, como não me poderia deixar de ser, terei de refletir um bocadinho sobre aquilo que é a situação atual e como foi possível manter os níveis de rigor e de qualidade científica comuns à nossa faculdade, apesar de todas estas dificuldades que todos vivemos desde março de 2020. Há mais de um ano que fomos todos assolados por uma realidade que ninguém esperava e que por isso desconhecíamos como deveríamos lidar com todos estes constrangimentos que esta nova realidade trouxe consigo. E, aliás, como explanado, a medicina dentária é a atividade que maior risco associado apresenta. Portanto, foi assim um período muito conturbado para todos os elementos da nossa comunidade. Contudo, os estudantes, docentes, não docentes, despiram as amarras do medo, do receio e voltaram com o espírito de missão louvável e desde então que não voltamos a fechar. Nós estivemos a trabalhar em período letivo, em período de férias, em período de verão, na semana da queima, o que só foi possível com um elevado espírito de sacrifício, de disponibilidade e resiliência, a começar na direção da nossa faculdade, em todos os docentes, dos próprios estudantes, que muito orgulhosamente sou representante, e fundamentalmente, e muitas vezes esquecidos, dos funcionários que
permitiram que fosse possível trabalharmos todos os dias com as condições necessárias e obrigatórias destes tempos estranhos. Assim, viveram-se tempos de trabalho que tinha que ser um trabalho conjunto, de barreiras separadas e objetivos claros, mas também de objetivos atingidos. De salientar que no segundo período de confinamento fomos das poucas faculdades que manteve a avaliação no período anteriormente estipulado e presencial, com condições de segurança e higiene irrepreensíveis, que no momento poucos compreenderam como ser possível, incluindo estudantes, que agora manifestam, ainda que de uma forma bem mais discreta, a satisfação de que tal tenha acontecido. E é desta forma, e com elevada vaidade, que refiro que é um dia do final do ano letivo de 2020-2021 que os estudantes, na sua íntegra, cumpriram as competências pedagógicas a que foram propostos no início deste ano, sendo que segunda-feira se inicia mais um período extraordinário de atividade clínica até 30 de julho. Por outro lado, gostaria de salientar as remodelações realizadas na clínica da nossa faculdade, com vista ao aumento do conforto do paciente, maior privacidade, maior segurança e também melhores condições luminosas, fundamentais para a prática da nossa área de estudo. E neste seguimento, quero agradecer ao Porto a divulgação de uma notícia escrita pela AFMDUP relativamente ao supra mencionado. E aliado a todas estas dificuldades, a FMDUP viveu também um ano de adaptação ao novo plano curricular que promete e pressupõe novas competências essenciais ao médico dos dias de hoje. Com muita margem de melhoria e progressão, podemos dizer que foram superadas as maiores dificuldades, sendo agora a altura de reflexão e de melhoramentos necessários para que possamos, em anos futuros, aproveitar ainda mais do potencial deste novo plano. Finalizada a primeira fase das defesas das monografias dos estudantes de quinto ano, verificou-se um transversal aumento da motivação, do empenho, do rigor, do brio e qualidade nos trabalhos desenvolvidos durante este ano, desde revisões sistemáticas de enorme valor científico a projetos que prestam um contributo fundamental à inovação e evolução da ciência na nossa área de estudo. Gostava também de falar sobre as jornadas da FMDUP deste ano, que provaram de forma inequívoca que estudantes da FMDUP sabem desenvolver projetos com um elevado sentido de responsabilidade e com uma qualidade muito acima da média. Como disse anteriormente, a Medicina Dentária iniciou a sua jornada no Porto há mais de 40 anos. Desde então, infelizmente, a realidade da Medicina Dentária sofreu diversas mutações que motivam um olhar preocupado e desconfiado nos nossos estudantes. Se olharmos com atenção os números da Ordem de 2020, verificamos vários índices e números que nos preocupam e que considero serem relevantes de uma importante reflexão. Reflexão essa que deve ter frutos e conclusões e não apenas ser uma reflexão vazia. Existe um aumento transversal e condenável da maioria das faculdades do número de estudantes nacionais do ano transato para este ano, sendo a nossa faculdade uma das exceções. Existe um aumento contínuo dos números clausos em mais de metade das faculdades de medicina em Portugal, sendo novamente a FMDUP uma das exceções. Os estudantes da FMDUP corresponderam em 2020 a apenas 9,7% da totalidade dos estudantes, sendo que as faculdades públicas neste momento representam apenas 24% da totalidade dos estudantes. A média de idades dos médicos a exercer em Portugal é de 40 anos. O rácio, como todos nós sabemos, encontra-se num valor muito inferior, o que induz um problema e induz diminuição da empregabilidade e das condições de emprego dos recém-formados e não só. Após a exposição destes dados, conhecidos por todos nós, apela à transição de uma atitude passiva e meramente dispositiva para uma atitude interventiva e de mudança. Para terminar, é impossível não visar o novo despacho do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, no qual consta a necessidade de aumentar as vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos e nos cursos com índice de excelência dos candidatos, sendo que não deve haver uma diminuição, mas sim ponderar um aumento até 15% do número de vagas. Desta forma, como o MIMT se encontra incluído neste grupo de ciclo de estudos, está sujeito ao estímulo de aumento do número de vagas, o que, dado o atual panorama, é imperativo que haja uma redução dos números clausos e não um incremento como referido neste despacho. Assim, volto a agradecer esta oportunidade de falar neste dia tão importante para todos nós e espero que aproveitem e desfrutem de mais um dia da nossa faculdade. Portanto, terminados os meus 10 minutos, ou quase,
quero apresentar a professora doutora Fátima Vieira, vice-reitora para a Cultura da UPorto, que nos vai falar sobre as comemorações dos 110 anos da UP. Professora, quando quiser. Muito obrigada, muito bom dia e permitam-me que, para abreviar os cumprimentos, eu cumprimento a comunidade académica na pessoa do nosso reitor, o professor António Sousa Pereira, e que cumprimento em particular e que felicito a comunidade da Faculdade de Medicina Dentária por este seu dia comemorativo na pessoa do seu diretor, o professor Miguel Pinto. E nestas palavras iniciais eu gostaria de agradecer também, naturalmente, este convite para falar aqui dos 110 anos da Universidade do Porto e, em particular, do seu programa comemorativo. Aquilo que eu me proponho fazer aqui não é uma conferência, porque em 10 minutos isso nunca seria possível, mas antes partilhar aquilo que está a ser feito para comemorarmos os 110 anos da Universidade do Porto e sobretudo, o espírito que animou a construção desse programa comemorativo. Ora bem, os programas comemorativos são feitos, eu diria, de várias camadas de memória. Há uma primeira camada mais imediata, que é constituída por memórias afetivas, por memórias pessoais, são as nossas vivências, são estas memórias que fazem com que nós sintamos que a Universidade do Porto é a nossa universidade. Depois há uma segunda camada, que é das memórias institucionais, que nos recordam a história da instituição e, sobretudo, que reforçam o sentido de pertença identitária também, porque são memórias que atualizam para o presente a missão da instituição, que nos lembram porque é que a instituição foi criada. E depois uma terceira camada, a que eu chamaria memórias prospectivas, que se prende com intenções para o futuro. E ao falarmos das intenções para o futuro, estamos a dar também um sentido à história da instituição, porque estamos a assegurar-lhe um desenvolvimento e neste sentido estamos também a reforçar a identidade. Pois o programa comemorativo dos 110 anos da Universidade do Porto, com todos os constrangimentos que todos conhecemos por causa da pandemia de Covid-19, propõe-se a explorar exatamente estas três camadas. E eu digo propõe-se porque as comemorações iniciaram no dia 22 de março, mas estão ainda em curso e só deverão terminar no dia 21 de março de 2022. E permitam-me então que, muito sumariamente, eu descreva o que foi projetado pela Unidade de Cultura da Reitoria da Universidade do Porto e que foi projetado em colaboração com o Museu de História Natural e da Ciência. E para falar da primeira camada de memória, permitam-me que evoque um dos meus livros preferidos de Eduardo Galeano, é o Livro dos Abraços. E eu gosto particularmente deste livro porque no epílogo o escritor uruguaio lembra-nos que recordar vem do latim recordis, e que significa, por isso, voltar a passar pelo coração. Nós, quando recordamos alguma coisa, voltamos a passar pelo coração. E eu confesso que desde que li o Livro dos Abraços, recordar se tornou uma das minhas palavras preferidas. E talvez por isso o programa comemorativo de 110 anos da Universidade do Porto se tenha começado a desenhar exatamente à volta daquilo que nós recordamos, aquilo que nos passa pelo coração, à volta desta ideia que nos une a nós, comunidade académica, aquilo que nos faz sentir que pertencemos à Universidade do Porto e que nos faz considerar a Universidade do Porto como a nossa alma mater. E foi assim que nós tivemos o magnífico, eu acho que posso chamar-lhe assim, o magnífico o Porto Fest, foi o festival que foi feito com a prata da casa, em que os artistas foram... foi a própria comunidade académica e, como todos certamente sabem, nós começamos com histórias e o que fizemos na Unidade de Cultura foi convidar os diretores das 14 faculdades, ou representantes nomeados por eles, a virem ao pátio do museu para partilharem com a comunidade histórias pessoais de vivências. E eu creio que posso dizer que foi uma noite muito bem passada e que o calor que emanou das histórias, de certa forma, compensou o frio que nessa noite fazia no Porto. E lembro-me particularmente bem também da história que foi contada da Faculdade de Medicina Dentária. Depois, o segundo dia do Porto Fest foi preenchido com encenações imaginárias. Fizemos uma parceria com o Seiva Trupe e o público foi convidado a imaginar como se sentirá a Minerva constantemente carimbada nos certificados da nossa universidade. E por isso tivemos uma Minerva estressada, uma Minerva feminista, conciliadora, tivemos um Minervo em total burnout. Depois o terceiro dia foi preenchido com música. E aquilo que podemos constatar, e aquilo que sabemos, é que a universidade é também um lugar de encontro. E a universidade, não tendo nenhum curso ligado à música, produziu músicos de altíssima qualidade, ou bandas de altíssima qualidade. Portanto, esta ideia da universidade enquanto lugar de encontro e de afinidades. E o quarto dia foi de poesia. Para este dia contamos com a colaboração da professora Isabel Marujão, da Faculdade de Letras, que conseguiu identificar na Universidade do Porto 110 poetas. Na verdade, ela conseguiu identificar ainda mais. Estou a falar de poetas, não de poetas que escrevem para a gaveta, mas poetas que se encontram publicados.
E, portanto, foi também particularmente importante, e vamos ter depois um livro da Oporto Press com uma antologia desses 110 poemas do Oporto que mostram a criatividade da nossa comunidade. E depois a última noite foi passada a rir com o Rui Xará, que era um estudante da faculdade, foi estudante da Faculdade de Ciências e doutorado, que trocou a carreira de investigação pela de ator de stand-up comedy. E o que eu queria falar é exatamente deste sentido de construção de comunidade, que é aquilo em que nós estamos a investir continuamente. Ainda começou anteontem com o programa das noites no Pátio do Museu. Nós vamos ter entre 6 de julho e 7 de agosto 22 propostas, quase diariamente, a tentar, a procurar construir comunidade através de eventos culturais das mais diversas expressões artísticas, da música à poesia, do cinema às artes plásticas, mas também da melhor comunicação de ciência, que é feita a partir de objetos escolhidos de nossas coleções de museu. Portanto, assim vamos construindo comunidade e ao mesmo tempo vamos cumprindo a própria missão da universidade. É que a universidade não deve e não pode reproduzir as desigualdades sociais e as desigualdades económicas que imperam fora da academia. Quando falamos da democratização do ensino superior, temos de pensar que ela não se pode limitar ao acesso ao ensino especializado, à formação especializada, mas deve proporcionar também um acesso livre à cultura, e por isso todos os nossos eventos são gratuitos. É essa, aliás, a espinha dorsal do projeto da Casa Comum da Reitoria. Segunda camada de memória, a memória institucional. E nós teremos, sobretudo, 2 grandes eventos para ativar este tipo de memória. Por um lado, teremos uma belíssima exposição no Museu de História Natural e da Ciência, uma exposição que será construída a partir do seu acervo, que deverá abrir em setembro. Nós temos andado a adiar a exposição à espera de uma aberta da pandemia, e vai chamar-se 110 anos, 110 objetos, e contará com objetos do museu, mas também com objetos cedidos pelas faculdades. E eu não vou aqui revelar a estrutura da exposição, nós temos andado a trabalhar há vários meses, não quero estragar a surpresa, mas posso adiantar que ela dará conta das diferentes histórias de construção do museu e da construção da universidade, uma vez que são histórias que se entrelaçam. Pois, segunda memória institucional que nós vamos explorar. Vamos ter uma grande exposição com painéis aqui na Praça dos Leões. E aquilo que vamos procurar evidenciar é exatamente o crescimento da universidade, e queremos dar protagonismo, o devido protagonismo à construção, à criação das diferentes unidades orgânicas, reforçando sempre, contudo, aquilo que nos une e lembrando também sempre aquilo que nos une, que é também a interação da universidade com a cidade. Eu costumo dizer que uma cidade que tem uma universidade tem de ser necessariamente uma cidade diferente. É isso que nós queremos mostrar, é o impacto da universidade na cidade. E a adicionar estas 2 iniciativas, que se vão concretizar em 2 eventos físicos, vamos também começar na newsletter da Casa Comum a lembrar um por um os doutores honoris causa da Universidade do Porto. É que eles também fazem parte da nossa história. Em algum momento foi considerado justo que se lhes fosse reconhecido que faziam parte ou que tinham contribuído para a Universidade do Porto, e esse reconhecimento foi-lhes dado através da atribuição do título, e por isso vamos também começar a construir uma galeria virtual com os retratos destes doutores honoris causa que fazem parte também da nossa história. Terceira camada, memórias prospectivas. E permitam, uma vez que estamos agora aqui a comemorar o Dia da Faculdade de Medicina Dentária, que vos falo em particular de uma memória prospectiva relacionada com a faculdade, que a Unidade de Cultura da Reitoria tem estado a trabalhar com a FNDUP. E claro que este foi um projeto que foi apenas temporariamente interrompido pela pandemia, e partilho esta memória perspectiva, uma intenção que de certa forma é a continuação da missão, com o consentimento do Sr. Diretor da FNDUP, o professor Miguel Pinto. E estou a referir-me a um projeto de construção de um núcleo museológico. Aquilo que se pretende é construir no antigo bloco operatório da faculdade um museu, e um museu que comunica a própria história da FNDUP, que comunique o serviço à comunidade a que está intimamente ligado à construção da faculdade, e que não vou aqui falar, não apenas porque não tenho tempo, mas também porque o orador que se segue o fará certamente com muito mais propriedade. Mas o que eu pediria era, quando de seguida ouvirem a intervenção do professor José Capelas, que será, aliás, o diretor do museu, eu peço que tenham em conta que um dos objetivos deste novo museu, o Museu de Estomatologia e Medicina Dentária da FNDUP, que será construído, aliás, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, um dos objetivos, dizia eu, será precisamente reforçar a identidade desta faculdade e reforçar a identidade enquanto entidade prestadora de serviços à comunidade. E aquilo que se vai procurar construir será
um espaço de referência na cidade do Porto, na preservação, no estudo, na divulgação da evolução das ciências dentárias em Portugal, e procuraremos construir um museu moderno, inclusivo, interativo, educativo, aberto à comunidade em geral e, sobretudo, aos utentes dos serviços da FNDUP. Um objetivo também associado será o de promover a saúde oral, portanto, fazer comunicação de ciência nesta área. E eu acredito que este museu poderá ser exatamente um espaço privilegiado para a experimentação de uma comunicação de ciência de grande qualidade nesta área. Mas aquilo que se pretende também com este museu é que nasça a partir daqui um programa de atividades que envolva toda a comunidade. Portanto, para além da exposição permanente, teremos exposições temporárias. Eu digo que teremos porque já me sinto envolvida neste projeto também, exposições temporárias, instalações, performances, mesas redondas, workshops, seminários, conferências, atividades educativas, visitas guiadas. E o que eu queria dizer, porque sei que estou a acabar o tempo, é que tem sido um prazer imenso trabalhar neste projeto com a equipa da FNDUP. Estou ansiosa por voltar agora às reuniões presenciais para o concretizarmos. E voltando a Eduardo Galeano e à ideia de que recordar significa voltar a passar pelo coração, eu tenho a certeza de que a construção deste museu será determinante para a consolidação da identidade desta faculdade. Portanto, para além de servir de veículo de comunicação junto dos visitantes, sobre temas sobretudo relacionados com a saúde oral, eu tenho a certeza de que o museu cumprirá também a importante função mnemónica junto dos futuros estudantes, a importante função mnemónica da missão da FNDUP, uma missão que se encontra intimamente ligada ao serviço à comunidade e que nos faz, a todos que não pertencemos a essa faculdade, mas que pertencemos à universidade, ficar tremendamente orgulhosos por termos na nossa comunidade uma faculdade como a Faculdade de Medicina Dentária. Parabéns, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Muitos parabéns. Muito obrigado, professora, pelas suas palavras. É de facto muito bom. Todos nós percebemos que fazemos parte de algo com tanta história e simbolismo. Assim, e depois de falarmos de um bocadinho que é a história da UPorto, vamos ouvir falar sobre a história da nossa faculdade e não há ninguém melhor do que o professor José Capelas para isso. Professor, quando quiser. Muito obrigado, João Figueiredo, pelas tuas palavras. Não sei se haverá alguém melhor, mais dedicado que eu, com certeza que há. Primeiro, excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade do Porto, professor Sousa Pereira, excelentíssima Sra. Vice-Reitora, professora Fátima Vieira, excelentíssimo Sr. Diretor da nossa faculdade, professor Miguel Pinto, excelentíssimos convidados, caros colegas, pesados estudantes. É com muito orgulho que partilho convosco esta pequena história da nossa faculdade. Vou tentar agora partilhar o ecrã. Não sei se me estão a ver, agradecer ao feedback. Estão a ver a partilha de ecrã, por favor? Sim? Sim, estamos a ver. Muito obrigado. Hoje é o dia da faculdade, 8 de julho de 21, mas a nossa faculdade vai fazer 45 anos no dia 20 de novembro, aí é que efetivamente fazemos mesmo 45 anos. Não coincidiu o dia da faculdade com o dia da fundação, mas vamos agora então tentar falar um bocadinho sobre o ensino da medicina dentária e estomatologia em Portugal e dos primeiros povos que habitaram o território que haveria de dar lugar a Portugal, bárbaros, suevos, godos, ostrogodos, etc., não se conhecem relatos de prática dentária. Na Idade Média já assim são conhecidos as regiões, os barbeiros, que além de cortarem cabelos e fazerem barbas, faziam sangrias e também extraíam dentes. A aprendizagem era feita pela prática adquirida junto dos mestres, tal como nas outras artes e ofícios. Mais recentemente foram criadas as escolas médicas que deram origem às faculdades de medicina. Estas faculdades de medicina, por exemplo, no Porto, foi só no início do século XX. Neste mesmo início do século XX, a estomatologia é reconhecida como uma especialidade médica. Queria lembrar que em 1919 foi criada a primeira Sociedade Portuguesa Científica de Especialidades Médicas, que é a SPEM, com quem nós temos uma parceria para o museu. Também neste início de século foram criados serviços de estomatologia, tendo sido o Hospital São José em Lisboa pioneiro.
Mais recentemente, na década de 60, surgiram movimentos estomatologistas que tinham vontade de criar escolas. Escolas essas que pretendiam que tivessem ensino organizado. Alguns preferiam um modelo de uma escola de estomatologia, tal como acontecia nos países do sul da Europa, como a Espanha, a Itália e também alguns países da Europa de Leste, e outros pretendiam mais copiar o modelo da Europa Central e do Norte da Europa, em que seriam faculdades ou escolas de medicina dentária ou odontologia. Em Portugal, o termo odontologia era pejorativo, devido a histórias que não cabe agora aqui falar, porque o tempo não chega. Então, a primeira escola a ser criada por decreto foi realmente Lisboa, mas foi só criada por decreto, Decreto-Lei 282 de 75, de 6 de junho. Mas isso é criar por decreto. É curioso que nesta escola, neste decreto, o Presidente da República era o Francisco Costa Gomes e o Presidente do Conselho de Ministros era o famoso o companheiro Vasco dos Santos Gonçalves. Contudo, a escola foi criada em 75, mas só viria a abrir em 77. O Decreto-Lei 368 de 76, de 15 de maio, cria a Escola Superior de Medicina Dentária do Porto. As pessoas do Norte, inquietas, quando Lisboa tinha uma escola, também fizeram tudo, lutaram para que se criasse uma escola no Porto. Então, em 15 de maio de 76, cria-se essa escola no Porto, por decreto. Mas esta escola também, o Presidente da República também era o Francisco da Costa Gomes, mas o Primeiro-Ministro já não era o Vasco Gonçalves, era o Pinheiro de Azevedo, todos recordam, quem viveu aqueles tempos. Curioso também que o Ministro da Educação era o Vítor Alves e o célebre Vítor Constâncio do Banco de Portugal, que esteve no Banco Central Europeu, era Ministro das Finanças. Estas pessoas, estes estomatologistas do Norte que criaram a escola, o que fizeram para que, temos aqui algumas fotografias da tomada de posse da Comissão Instaladora da Escola do Porto, podemos ver, foi o engenheiro António Brotas, era secretário de Estado do Ensino Superior, e temos aqui a tomada de posse, e do lado direito na tomada de posse, vemos o doutor Esteves Pereira assinar esta tomada de posse. Se recordam, foi em maio que se iniciou, ou que foi criada por decreto, esta escola. E em 6 meses, este grupo de profissionais do Norte tinha que ser igual a Lisboa, ultrapassar Lisboa, e em 6 meses conseguiu fundar a faculdade com edifício provisório. Aqui podemos ver uma medalha comemorativa da inauguração da nossa escola, à altura a Escola Superior de Medicina Dentária, e agora, se não se importam, vou tentar passar um filmezinho do dia da inauguração, um filme com muita fraca qualidade, mas é o que temos. Professor Esteves Pereira, no uso da palavra, é muito difícil visualizar as pessoas. A qualidade, como podem verificar, há algumas pessoas que eu consigo identificar, mas não temos tempo agora só temos os 10 minutos, vamos tentar cumprir. Esse aqui, professor Campos Neves. Convidados estrangeiros. Consigo ver aqui o professor António Coimbra, que foi diretor da Faculdade de Medicina. E está quase a acabar, é 1 minuto de filme, não é mais. Este é o diretor do Serviço de Estomatologia de Santo António. Mário Calbrandão, que era governador civil do Porto. E pronto, foi o pequeno filme que tinha para vos mostrar. Mas este é inédito.
Então, esta escola foi inaugurada no dia 20 de novembro de 76, portanto, foi construída de raiz em 6 meses, criado corpo docente. Temos aqui algumas fotografias desta escola construída nos pavilhões dos anexos do Hospital de São João. Uma vista nordeste, vista sudeste. Do outro lado, uma salinha curiosa, que era a sala onde estava o compressor. Na altura era um compressor maravilhoso, trabalhava com parafuso sem fim, e a vista noroeste. Interiormente, a clínica, nem parece um pavilhão pré-fabricado. Para a época, devo dizer-lhes que tinha muito boa apresentação em relação a todas as clínicas que eu conhecia. E aqui a sala pré-clínica, do lado direito. A comissão instaladora, temos aqui do lado esquerdo o professor Adão Pereira, o Machado Capelas, que era meu pai, o professor Esteves Pereira, Fernando Pérez, Campos Neves. Aqui um grupo de primeiro curso com professores do primeiro curso. Não vou ser exaustivo a relembrá-los todos. António Gonzalez, que já falecido. E temos aqui este senhor que os meus colegas mais antigos recordarão, que era o senhor Aires, que era o fiscal, era o controlador de toda a faculdade. Ele tocava a sineta para começarem as aulas, tocava a sineta para fechar as aulas, ele tomava nota dos professores que se faltavam, se não faltavam, se chegavam atrasados, enfim. Temos aqui o primeiro curso, que eu faço parte, éramos 20. Depois, durante este trajeto, o professor Esteves Pereira morre, e então é substituído pelo professor Bel Moreira na comissão instaladora, que podemos ver aqui. E aqui temos temos aqui o jantar da jubilação do professor Bel Moreira, que deu vida nova à comissão instaladora. Depois, a escola dependia diretamente do Ministério da Educação. Mas depois, ela é criada em 76 e é integrada na universidade, agora não me recordo, em 89. Ela é criada em 89, é extinta, este decreto extingue a Escola Superior de Medicina Dentária e cria a Faculdade de Medicina Dentária integrada na Universidade de Porto. Os ministros que promulgam esta nova faculdade, Aníbal Cavaco Silva, que todos recordarão, e era presidente Mário Soares. Depois, em julho de 97, temos uma mudança para as novas instalações estas definitivas, e que são as que atualmente temos. A pré-clínica, isto numa época pré-Covid, vocês vejam, tentem ver o ânimo com que as pessoas trabalhavam, todas juntas umas à outra, cheio de calor humano, na pré-clínica e aqui ao lado direito na clínica. Mais recentemente, temos a clínica pós-Covid, a pré-clínica passou para a clínica, do lado esquerdo temos onde funciona agora a pré-clínica, e do lado direito a clínica, pós-Covid, em que foram construídos todos estes crescentes para haver mais distanciamento e menos dispersão de aerossóis e mais iluminação. E, posto isto, queria agradecer a atenção com que me escutaram e agradecer mais uma vez à professora Maria de Fátima a colaboração que nos deu e que espero que vá dar na formação do futuro museu. E muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, professor. Vamos passar neste momento para um pequeno vídeo da nossa tuna feminina, quando a organização a conseguir projetar.
Boa tarde a todos. Nós somos a turma feminina da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, mais conhecidas como Levadas da Broca. É uma honra poder representar um pouco desta prestigiada faculdade e participar neste dia tão importante. Sem dúvida que hoje é um dia de festa e como não há baile sem festa, nem festa sem as Levadas da Broca, para vós uma adaptação dos 4h30, Baile de São Simão. Esperemos que tenham gostado deste momento e que vos tenha dado a conhecer um pouco do espírito da nossa faculdade. Até breve.
convidados e todos os participantes nesta cerimónia tão especial que é o Dia da Faculdade. Cumprimento ainda e felicito a Comissão Organizadora e toda a assistência. Devo dizer que é com muito gosto que, como diretor do mestrado integrado em Medicina Dentária, nomeei os melhores estudantes dos anos letivos 2018-2019 e de 2019-2020. Os 2018-2019 vêm com um ano de atraso, devido à pandemia que estávamos a viver o ano passado, e por esse motivo não se realizou o Dia da Faculdade, mas mais vale mais tarde que nunca, e melhores dias virão. Haja esperança. Assim passaria a nomear os melhores estudantes de mestrado integrado em Medicina Dentária do ano letivo 2018-2019, que são, eu não sei se vai aparecer agora no PowerPoint, exatamente, estudante Maria Inês Quintão Branco, melhor estudante do primeiro ano. Soraya Patrícia Moreira Varela, melhor estudante do segundo ano. Beatriz Helena Samagaio Fernandes, da Anunciação, melhor estudante do terceiro ano. Ana Catarina Paiva Teixeira, melhor estudante do quarto ano. E a Cristina Alves dos Santos, melhor estudante do quinto ano. Passando para o ano letivo 2019-2020, passaria a nomear a estudante Carla Alexandra Lopes de Sousa Pinto, melhor estudante do primeiro ano. Maria Inês Quintão Branco, melhor estudante do segundo ano. Soraya Patrícia Moreira Varela, melhor estudante do terceiro ano. Beatriz Helena Samagaio Fernandes, da Anunciação, melhor estudante do quarto ano. E, finalmente, Tiago do Nascimento Fernandes Borges, melhor estudante do quinto ano. Eu dou os parabéns a todos os estudantes nomeados, desejo as maiores felicidades e desejo também a continuação de um bom dia para todos. Muito obrigado pela atenção. Ora, muito obrigado, professor. Passo agora então a palavra ao professor João Sampaio Fernandes, diretor do mestrado em Reabilitação Oral. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos os presentes, em especial o senhor reitor e a senhora vice-reitora e o professor Miguel Pinto, em seu nome toda a comunidade académica da Universidade e da nossa faculdade. É com muito prazer que anuncio também os diplomas de mérito do mestrado de Reabilitação Oral dos 2 últimos anos e felicito todos os alunos antecipadamente, aqueles que vou enunciar de seguida. Queria então que, se pudessem, em 2018-2019 completaram o mestrado de Reabilitação Oral a estudante Maria Gracinda Ferreira Pereira Macedo, a estudante Tânia Alexandra Maia Soares e também o mestre Gustavo Jorge da Silva Pereira. Foram os 3 dos nossos 4 alunos que terminaram o mestrado completamente. Em 2019-20 terminaram o mestrado de Reabilitação Oral a estudante Isabel Augusta Pereira Magalhães Torres, também a estudante Estel Alexandra Alves da Fonte, todos em 2020, a estudante Roselina Carla Nepomuceno da Costa e o estudante Ricardo Jorge dos Santos Sá Rodrigues, e a todos a presentes os meus parabéns e muito obrigado por estar presente. Muito obrigado, professor. Passo então a palavra ao professor João Braga, enquanto docente do mestrado em Cirurgia Oral, em representação do professor Germano Sousa, diretor do mestrado em Cirurgia Oral. Professor, quando quiser. Obrigado.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial o Sr. Reitor e todos os presentes em nome dos cumprimentos ao Sr. Reitor. Congratular-me por estar presente nesta cerimónia em representação do mestrado de Cirurgia Oral. O Sr. Professor Dr. Germano Rocha não pôde estar por motivos de saúde. Espero que rapidamente recupere. E então passar a nomear os novos mestres em cirurgia oral, a Joana Gomes dos Santos, que terminaram em 2019, a Inês Lourenço Cardoso, o José Pedro de Jesus Barreiros da Fonseca e a Maria Luís Ferreira Rios de Lacerda. Todos estes estudantes terminaram então o mestrado em cirurgia oral em 2019. Muito obrigado e parabéns a todos os estudantes que concluíram esta importante meta na sua carreira académica e profissional. Muito obrigado, professor. Para nomear os estudantes que prestaram provas públicas e concluíram o doutoramento em medicina dentária, passo a palavra à professora Maria Helena Fernandes. Professora, quando quiser. Sim, muito obrigada. Cumprimento todos os presentes e passo então a designar os doutores, os estudantes que terminaram as provas públicas de doutoramento no ano letivo 2018-2019. Dr. Miguel Carvalho da Silva Paes Clemente, doutora Carla Rita Rodrigues Mendes, Dr. Tiago Alexandre Martins da Silva, Dr. Francisco Diogo Carvalho Correia, Doutora Ana Catarina Nogueira da Silva e Doutora Viviana Marisa Pereira Macho. Doutora Viviana Marisa Pereira Macho. Muito obrigado, professora. Vamos então agora ouvir, diria, a melhor tuna masculina da UPorto, da nossa faculdade, a Dentuna. Muito bom dia a todos, nós somos a Tuna Medicina Dentária da Universidade do Porto e deixo com o nosso original, a Ribeira. Espero que gostem. Passando pela Ribeira, numa noite de luar, o estudante sonhador, curta no seu amor, faz seu coração ganhar. E por trás de uma janela, sem sua face mostrar, respeita a sua alegria e segura a sua pedreira só de para olhar. E esta vida que trago na alma, que é o meu sonho, irá ao peito e capa desgraçada e nem te desconfiar. Mais tarde um dia, na hora da partida, eu irei lembrar-me de ti, Ribeira, Ribeira, minha Ribeira velhinha. Imortais, na hora da despedida, adeus com sua liberdade, levo comigo a saudade para toda esta vida. Longe destes tesouros, trazem estes corações, venha branca, venha tinta, seja tragédia, para que viver ilusões. E esta vida que trago na alma, que é o meu sonho, irá ao peito e capa desgraçada e nem desconfiar. Mais tarde um dia, na hora da partida, eu irei lembrar-me de ti, Ribeira, Ribeira, minha Ribeira velhinha.
esta vida que trago na alma, aquece o meu sonho. Guitarra ao peito e capas dançada em desejo encontrar. Mais tarde um dia na outra partida eu irei lembrar-te de ti, Ribeira, Ribeira, amiga, Ribeira, velhinha. De ti, Ribeira, Ribeira, amiga, Ribeira, velhinha. Muito obrigado a todos. Nós somos a toda a Medicina Dentária da Universidade do Porto e queremos já a todos um belíssimo dia da faculdade. Aproveitamos também para anunciar que vamos lançar um novo CD. Estamos de volta. Queria então terminar a sessão e passar a palavra ao magnífico reitor da UPorto, que muito nos honra com a sua presença. Passo-lhe a palavra dizendo que não haveria de maneira nenhuma forma melhor do que terminar esta cerimónia do que senão com as suas palavras. Excelentíssimo reitor, quando quiser. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina Dentária, o professor Miguel Pinto, cumprimentar naturalmente a Sra. Professora Fátima Vieira, Vice-Reitora com o Pluro da Cultura, cumprimentar os membros dos órgãos de gestão da Faculdade de Medicina Dentária, o Sr. Professor José Capela, o Sr. Presidente da Associação de Estudantes, João Figueiredo, os membros dos órgãos de governo da Universidade que, por via telemática, estão a assistir a esta cerimónia, os diretores de unidades orgânicas ou seus representantes também a assistir a esta cerimónia, e queria cumprimentar naturalmente os docentes e investigadores da faculdade, o staff técnico, administrativo, os estudantes e demais convidados desta cerimónia. Queria, naturalmente, cumprimentando-os a todos, reservar uma saudação especial para o Sr. Diretor da Faculdade, a quem felicito por, apesar das circunstâncias adversas, realizar esta cerimónia que é importante para cultivar a unidade interna e a autoestima das instituições. Quero naturalmente felicitar a Faculdade de Medicina Dentária pelos 32 anos que hoje assinala de atividade e desejar a toda a sua comunidade os maiores sucessos. Saudações aos órgãos de gestão, ao corpo docente, aos investigadores e staff, como já disse, a quem agradeço o empenho, a competência e o profissionalismo que consagram à Faculdade de Medicina Dentária e, por extensão, à Universidade de Porto. Queria aproveitar a oportunidade para sublinhar a abnegação e resiliência demonstradas pela comunidade académica da Faculdade de Medicina Dentária no atual contexto de emergência sanitária, como foi já, aliás, salientado pelo Sr. Diretor na sua intervenção e que constitui para todos um exemplo de dedicação e resiliência. Apesar das muitas contingências e limitações, o esforço dos docentes, investigadores e funcionários desta faculdade permitiu o cumprimento dos planos de estudos, a realização de atividades científicas e a prestação de todos os serviços previstos no seu plano de atividades. Ao longo do último ano e, sobretudo, nos períodos de suspensão das atividades presenciais, a comunidade académica da Faculdade de Medicina Dentária revelou uma notável capacidade de adaptação ao ensino à distância e ao teletrabalho. Uma palavra também para os estudantes da Faculdade de Medicina Dentária, que foram extraordinários na adesão ao ensino à distância, ultrapassando as dificuldades pedagógicas e científicas impostas pela crise pandémica, e extraordinários novamente na forma como retomaram as atividades, cumprindo com todas as normas de segurança e recusando as medidas fáceis que preconizavam a evicção escolar. A todos os estudantes desta faculdade,
Eu quero, assim, felicitar pela sua atitude e desejar as maiores felicidades pessoais e académicas. Quero felicitar, em particular, os estudantes a quem foram entregues diplomas de mérito. Trata-se de uma justa homenagem à qualidade do trabalho académico deste conjunto de licenciados, mestres e doutores. O sucesso destes estudantes é também o sucesso da Faculdade de Medicina Dentária na sua missão de transmitir conhecimento, desenvolver competências e produzir saber. Com a atribuição destes diplomas, a Faculdade de Medicina Dentária vê reiterada a sua extraordinária capacidade para formar dentistas e estomatologistas com grande potencial humano, técnico e científico, como são certamente os graduados e pós-graduados hoje aqui homenageados. Um diploma da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Porto é uma garantia de preparação técnica, especialização científica, capacidade de aplicação do conhecimento e formação humanista. Ora, esta qualidade de ensino, reconhecida nacional e internacionalmente, decorre em grande medida da competência pedagógica e científica dos docentes da faculdade. Por isso é justo salientar nesta cerimónia a superior qualificação do corpo docente da Faculdade de Medicina Dentária e o papel determinante que teve no sucesso académico dos novos graduados e pós-graduados. A Universidade do Porto pode orgulhar-se de reforçar anualmente o Serviço Nacional de Saúde com jovens médicos dentistas muito bem preparados para os desafios sanitários do século XXI. Aliás, esta cerimónia reflete bem a qualidade da formação médica e da investigação em saúde da Universidade do Porto. Nestes seus 32 anos de atividade, a Faculdade de Medicina Dentária foi determinante para a evolução da saúde oral em Portugal. Enquanto escola de referência, quer na formação, quer na investigação, quer na inovação no domínio da odontologia, esta faculdade contribuiu superlativamente para o admirável desenvolvimento dos serviços de medicina dentária em Portugal. Contributo este que se traduziu numa oferta formativa de excelência, na produção de conhecimento científico relevante, no desenvolvimento de terapias, técnicas e tratamentos inovadores e na prestação de serviços à comunidade. Destaco ainda a capacidade desta faculdade para não só cruzar vários domínios científicos e profissionais das ciências da saúde, como abrir os seus planos de estudos e projetos de investigação aos diferentes campos de saber. A Faculdade de Medicina Dentária tem mantido uma profícua cooperação com outras instituições de ensino superior, designadamente com unidades orgânicas da Universidade de Porto, em cursos pós-graduados de multititulação. Neste sentido, a Faculdade de Medicina Dentária funciona como um verdadeiro ecossistema, cujas sinergias internas e externas permitem o desenvolvimento das chamadas áreas de fronteira do conhecimento científico. Vai assim ao encontro da inter- e multidisciplinaridade que caracterizam a ciência moderna. Por tudo isto, as atividades de ensino e de investigação desenvolvidas na faculdade apresentam uma qualidade pedagógica, uma sofisticação técnica, uma multidisciplinaridade científica e um interesse socioeconómico ao nível das grandes instituições europeias congêneres. Minhas senhoras e meus senhores, os 32 anos da Faculdade de Medicina Dentária são uma prova de força, vitalidade e energia dos seus dirigentes, docentes, investigadores, colaboradores e estudantes. Criada a partir da Escola Superior de Medicina Dentária, esta faculdade teve de ultrapassar vários constrangimentos para se afirmar pedagógica e cientificamente. Ultrapassados estes constrangimentos, a faculdade soube tornar-se uma instituição prestigiada na medicina dentária portuguesa e ganhar relevância no panorama internacional. A faculdade que hoje aqui celebramos é um ator fundamental na promoção da saúde oral em Portugal, na investigação clínica em medicina dentária e no desenvolvimento da indústria odontológica nacional. Neste sentido, esperamos todos que a Faculdade de Medicina Dentária assuma um papel de relevo no esforço europeu de promoção da saúde e da segurança sanitária, seja através do ensino, seja da investigação básica, translacional ou clínica.
Por tudo o que alcançou nestes 32 anos de vida, não tenho dúvidas que a Faculdade de Medicina Dentária saberá aproveitar o atual contexto europeu para expandir e alavancar o seu ecossistema e contribuir assim com mais conhecimento, inovação e tecnologia para o desenvolvimento do setor da saúde no nosso país. A saúde é um dos domínios de atuação prioritária do Horizonte Europa, programa de financiamento para a investigação e inovação com um orçamento de quase 100 mil milhões de euros. Além disso, o programa EU for Health foi substancialmente reforçado e dispõe hoje de um envelope financeiro superior a 5 mil milhões de euros. Tudo isto para dizer que vai certamente haver em Portugal e na Europa um maior investimento na investigação científica e, em particular, na investigação em saúde. São muitas as oportunidades de financiamento abertas à comunidade científica europeia, das quais podem tirar partido as nossas instituições de ensino e ID. O reforço da estratégia europeia para a promoção da saúde e da segurança sanitária é uma ocasião ímpar para as instituições portuguesas se integrarem em redes transnacionais de investigação, participarem em ensaios clínicos, partilhar infraestruturas e equipamentos e captarem investimento internacional. A pandemia veio efetivamente reforçar a importância das ciências da saúde para a segurança sanitária, a qualidade de vida e o bem-estar social das sociedades contemporâneas. Neste contexto, a Faculdade de Medicina Dentária terá certamente uma palavra a dizer enquanto referência da saúde oral em Portugal e saberá responder ao desafio de uma União Europeia mais saudável. Minhas senhoras e meus senhores, em 2021 assinalam-se os 110 anos da Universidade do Porto. A data prefaz um número redondo e, como tal, tem um simbolismo acrescido. Por isso decidimos comemorar ao longo deste ano e início do próximo o nosso 110º aniversário com um programa de iniciativas de natureza eminentemente cultural, conforme aqui explicou a Sra. Vice-Reitora, a professora Fátima Vieira. Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, não deixaremos de celebrar os acontecimentos, realizações e personalidades que contribuíram para o notável percurso histórico da nossa universidade. Mas as comemorações dos 110 anos servem também para pensar o futuro da instituição e o seu papel numa era de vertiginosas transformações. É, pois, com muito gosto que convidamos não apenas a comunidade académica, mas os cidadãos em geral, para a celebração dos nossos 110 anos. As comemorações devem justamente consolidar o espírito de abertura que tem marcado o relacionamento da Universidade do Porto com a sociedade. 2021 é, de resto, um ano pleno de desafios para a Universidade do Porto. A crise pandémica tornou-nos mais resilientes, aumentando a nossa capacidade para lidar com o imprevisto e para nos adaptarmos às circunstâncias ditadas pela adversidade. É a altura de aplicar esta resiliência em novos desígnios e horizontes, ajudando a ultrapassar tempos tão sombrios. A Universidade do Porto demonstrou fibra e capacidade de superação noutras circunstâncias históricas igualmente complexas. Não tenho, por isso, dúvidas de que, uma vez mais, a nossa comunidade saberá ultrapassar as adversidades e vencer os desafios que tem pela frente. Termino expressando a todos votos de saúde, de um bom descanso, aproveitem as férias, que estamos todos muito cansados, e votos de sucesso para o novo ano letivo que se inicia em breve, expressando os votos de que, tão cedo quanto possível, possamos retomar uma vida normal, o que é absolutamente fundamental para todos, mas numa faculdade, como a Faculdade de Medicina Dentária, é ainda mais essencial. Um bom dia a todos, parabéns à Faculdade de Medicina Dentária e votos de saúde e sucesso. Bom dia. Muito obrigado, professor. Estamos agora a chegar ao final. Cabe-me a mim, então, encerrar esta cerimónia. Foi, então, uma honra partilhar o painel com estes ilustres convidados. Agradecer novamente o convite que foi direcionado à Associação de Estudantes e termino referindo que, em alturas que promovem o distanciamento social e físico, sejamos fortes, corajosos e cumpridores.
Devemos manter este espírito de união, de sacrifício e trabalho típico da nossa faculdade, das gentes do Porto e de Portugal. Viva a Medicina Dentária e viva a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Saúde para todos. Obrigado. Igualmente.